Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso canal SC de Fato, Santa Catarina de Fato, o nosso canal com mais uma entrevista hoje muito importante, especialmente para todos os pais. Vocês viram o título aí, a gente fez as chamadas, né? E agora, mãe ou professora? Podíamos colocar também aqui, pai ou professor? Então, é fundamental que agora você, pai, mãe, que está nos acompanhando e que está aí, neste momento, preocupado com seu filho, com sua filha, que está em casa, e você fazendo esses dois papéis importantíssimos, né? Que é de pai e mãe, ou de professora. Claro que o de professora tem bons professores que podem fazer esse papel e certamente estão orientando os teus filhos. Mas o momento exige que façamos esse isolamento social, a pandemia está aí, o Covid está aí, o número de mortes está crescendo, nas últimas 24 horas, inclusive, cresce o número de mortes. Eu não peguei os últimos números de hoje, mas de ontem eram 615 mortes em 24 horas, a gente divulgou aqui no canal. Realmente é angustiante, é muito triste a gente ver esse número de mortes, essas pessoas perdendo a vida por causa desse coronavírus. Então, o que aconteceu? Nós entrevistamos aqui o gerente regional de educação, já entrevistamos educadores, professores, e vocês sabem, as aulas presenciais estão canceladas, não tem expectativa nenhuma de retorno, nenhuma informação nesse sentido. Eu acho até que seria loucura agora querer fazer os filhos para aulas presenciais. Então, gente, nós estamos num momento em que exige um pouco mais dos pais, dos professores, porque os professores estão enviando conteúdos e os pais estão aí também cuidando dos seus filhos que estão agora com essas tarefas em casa. E hoje eu trago para vocês uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela realmente exercer com muita eficiência o seu papel de educadora. Então, eu fiquei muito feliz quando a Letícia, depois que eu fiz o convite a ela aceitou em participar dessa nossa live de hoje, dessa nossa entrevista de hoje. Eu demorei um pouquinho aqui, Letícia, porque realmente nós tínhamos que colocar alguma coisa a respeito dessa situação toda, que nos envolve pais, envolve professores, enfim, e preocupa os educadores, principalmente, né, porque sabem do seu papel e, neste momento, ele está sendo exercido, digamos, em duas mãos, em quatro mãos, digamos assim. Letícia Goulart, coaching educacional, hoje é a nossa entrevistada. E a pergunta é, e agora, mãe ou professora, como conviver com este momento? Que bom vê-la com esse sorriso lindo, Letícia, boa noite. Oi, boa noite, Piram, boa noite, quem está aí nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, né, que procura, nesse momento, estar com palestras e com lives tão significativas para a gente. Nós necessitamos disso mais que nunca, né, porque isso tudo que está acontecendo aí pegou o mundo de surpresa, ninguém estava preparado, então estamos todos aprendendo, né, a viver e a conviver com essa realidade, tentando se organizar para que isso tenha o menor impacto possível, que a gente não tem noção do que possa vir aí mais tarde, né? Então, cada situação ela tem que ser pensada de uma forma única, mas não separada de um todo, né? E isso em casa, que é o que a gente vai conversar aqui,
é um tanto complicado, porque os pais em casa não têm só os filhos, as preocupações são múltiplas, né? E aí tem que ter hora para tudo, os pais têm que se organizarem, então é muito pertinente a gente, nesse momento, estar falando disso, né? Porque tem muitos pais que conseguiram já se organizar, mas tem muitos pais que não estão conseguindo, por conta das dificuldades que estão passando, sejam elas financeiras, né? A questão do desemprego batendo a porta, quem já não está desempregado, né? Tem a questão da acessibilidade aí à internet para essas crianças fazerem essas atividades. Então, tudo isso é um calhamaço de coisas e que vai deixando a gente, enquanto pais, preocupados, com medo de não dar conta disso tudo. E emocionalmente a gente ficando mais abalado, né? E para começar, Letícia, você que cita todas essas situações, como começar a gerenciar essa situação? Porque você sabe, tem o filho ali, ele está na tua frente, tem a filha ali, ela está na tua frente, ela está em casa e ela precisa também ter essa atividade, né, escolar. Já me permita aqui cumprimentar o seu esposo, Anísio, que já está com a gente, um grande abraço, a Deise Egger e a Deise Cristina, a Bruni também, querido, um abraço. Então, assim, como vamos começar a gerenciar? Tomada a decisão, aulas não são mais presenciais, filho em casa. E aí, como é que eu faço? E aí? Então, não existe uma receita, né? E eu gostaria de falar um pouquinho desse contexto aí, né, Piran? Assim, eu dou aula para o ensino médio ainda, né? E lá no início do ano, a gente conversava com os alunos do primeiro ano do ensino médio, finalzinho de fevereiro, e eu solicitei que eles colocassem no papel, escrevessem para eles, né? Escrevessem as expectativas deles para este ano, né? E eles escreveram, alguns comentaram, outros não, porque, né, era uma questão pessoal, mas ninguém jamais iria imaginar que 20 dias depois nós estaríamos em quarentena. Então, isso pegou de surpresa. A escola iniciou seu ano letivo e teve que interromper tudo que tinha planejado e refazer um planejamento, né? As escolas tiveram que se organizar em tempo recorde para dar conta, né, de levar essa escola para casa dos pais, né? O poder público também ficou muito apreensivo quanto a isso. E tudo que a gente está passando e vivendo e experimentando, né, tem lá suas falhas, tem suas, porque estamos todos vivendo uma experiência, né? Nós, professores que gostamos desse contato com o aluno, de olho no olho, da sala de aula, né? Então, escrevi uma carta para os alunos e teve aluno que retornou e disse assim: professora, eu nunca imaginei que eu fosse sentir tanta saudade da escola, dos professores e das aulas, né? Assim, um adolescente dizer isso, porque o que o adolescente mais quer é ficar em casa. Né? Muitas vezes ele arruma um jeito de ficar, né? Mas como é importante ele entender esse processo de socialização, porque ele estando em casa, a socialização, essa forma de estar na escola, porque como diz o nosso entrevistado da semana passada, o Fernando, o professor, na verdade, ele é insubstituível. Né? Sim. Mas assim, é um momento da gente verificar também a grande necessidade da gente ter uma participação junto com a escola, ver o filho tendo essa vontade de estar na escola é sinal de que realmente o papel da escola ele é fundamental. Né? Então, assim, ouvindo eles comentarem isso, saudade da escola, saudade do espaço da escola, saudade das aulas, saudade... Então, assim, isso nos surpreende, né? E a gente sabe que isso é uma vontade de todas as crianças. Tem criança que já diz por aí: eu quero a minha mãe, eu quero a minha professora e quero a minha mãe, né? Professora, eu gosto de ter aula contigo, não gosto de ter com a minha mãe. Por quê? Porque com a mãe entra a questão emocional,
né? Então, assim, eu não sou a professora, eu sou a mãe. Então, antes de eu estar uma coisa, Piran, eu estar ajudando o meu filho numa atividade corriqueira, né? Uma tarefa que veio de casa, o filho senta lá, eu auxilio. Outra coisa é a escola estar dentro de casa. Então, como a gente vai se organizando para isso? Então, assim como a sociedade toda e na questão do trabalho, né, das lojas, está se organizando, e com medo de tudo que vai vir, os professores também estão inseguros, né, com a questão do ano letivo, né, preocupados com o ano letivo, preocupados com a aprendizagem da criança. Como você disse ali no início, existe uma incerteza, a gente não sabe quando vai, não tem data para retorno das aulas, então a gente vai ter que ir se organizando de forma de que esse ano não seja totalmente perdido, ou que a escola ela precisa marcar presença, né? E marcar presença sem interferir, olha a complicação, né? Marcar presença sem interferir tanto na rotina de casa, como isso, que loucura, né? Então, ficam os professores tendo todo o cuidado de um lado, né? Os pais do outro, e no meio disso, as crianças. Porque se a gente, enquanto escola, só pensar na questão do conteúdo e do ano letivo, que a gente precisa dar conta. Em casa, os pais só pensar que a criança precisa estudar para dar conta. E a criança no meio disso? Quem é a criança né? A gente tem que estar preocupado com isso. Ele é um ser em construção também, emocionalmente, como a gente já conversava antes, ali há um tempo, eles também estão sentindo, né? E como eles estão sentindo? Então, essa conversa em casa, que depois a gente vou estar falando ali no finalzinho de algumas coisas que nós dicas. podemos. Isso, é importante a gente saber também como ele se sente, né? Por mais que isso não seja a rotina da gente, pai, estar querendo saber como os filhos estão emocionalmente, porque a gente acha que criança é criança. Claro que criança é criança, mas criança sente dor, criança sente medo, criança se sente insegura, criança tem medo da morte, tem medo que os pais morram, tem medo que... Então, tudo isso, né, a gente precisa olhar, né, é um todo que a gente precisa olhar. Então, eu estou vendo aqui, inclusive, a participação da nossa colega Maricelma. Oi, Mari, tudo bem? Quero agradecer muito a participação da Maricelma, que ela diz aqui, Maria, boa noite, muito bom falar sobre as angústias da casa, da família, nesses dias difíceis. Obrigado, Maricelma, a Marisete participando aqui, o Márcio também. Maricelma, e isso tem que ser levado também para o filho, para a filha, neste momento em que ela tem também essa tarefa para cumprir, que é de aluna e de aluno. Isso. Então, olha como o pai, a mãe, nesse momento, precisa estar assim muito, muito tranquilo para desenvolver essa atividade, né? Para não atingir de forma muito agressiva, né? O momento em que nós estamos vivendo em casa, passando isso também para as crianças. Eu acho que é isso, né, Letícia? Isso. Então, assim, em casa, e aí o que a escola opta, né? Como é que a gente vai resolver toda essa questão, né? Para garantir o ano letivo, né? Não na questão de 100% da aprendizagem, mas que a escola se mantenha presente também, porque não dá para abandonar, né? Então, assim, as escolas aqui em Santa Catarina, né, tanto a rede pública quanto privada, elas optaram, então, pelas aulas não presenciais, né? E aí, essas aulas não presenciais precisa de todo uma organização por parte das secretarias da escola, né, da coordenação da escola, e de casa também, porque os pais precisam garantir um espaço para que essas crianças... começar pelo professor, né? Começar pelo professor, que precisa desenvolver um conteúdo diferenciado para ser enviado para as secretarias das escolas, as secretarias tomam
à frente para distribuir esse conteúdo via... E saber que a gente, né, nós professores, nós estamos habituados com as aulas presenciais, né? Então, isso tudo para a gente é muito novo, né? Os professores hoje, eles estão trabalhando, se trabalhavam antes 8 horas, estão trabalhando hoje 16, 17 horas, porque todas as atividades que vão para casa, elas precisam ser corrigidas individualmente, coisas que na escola se fazia coletivamente, né? Então, tem toda essa loucura, né? E em casa as dificuldades são muito grandes também, né? Porque tem a questão do trabalho dos pais, muitos pais estão trabalhando em casa, ou muitos pais estão desempregados e preocupados com a situação. Muitos pais são microempresários e a sua empresa está entrando em colapso né, e tem a questão da preocupação com a saúde, né, a preocupação com a rotina da casa, e junto a isso tudo, as atividades da escola, né? Então, como eu sou professora, né? Como é que eu estou me organizando em casa com meu filho? Tá, mas e quem não é professor, tá? Então, eu sou professora, quem não é professor, e eu não posso em casa estar fazendo o papel da professora, porque eu não posso estar interferindo, né? Eu não posso estar interferindo, né? Precisa de tato para poder tomar essas tarefas dos filhos. Isso. Não, então eu não nunca vai ser aquela pedagoga, professora, né? Então, essa disposição ou esse contato de pai para filho, de mãe para filho, para que ele cumpra suas tarefas, que orientações a gente poderia passar, hein, Letícia? Então, né, não existe receita quando a gente fala de família, Piram, não existe, né? Então, por que não, que a gente diz, porque cada família, ela se organiza de um jeito diferente, né? Então, os pais já se organizavam antes com a tarefa dos filhos de maneira diferente, é o que eu falo ali da questão do educar para a autonomia, né? Agora é um momento muito perigoso para com essa autonomia das atividades das crianças em casa, porque nós também, enquanto mães, a gente fica muito preocupado de haver uma reprovação, ou de não gerar a aprendizagem esperada para aquela série em que ele está. E daí, o que é que eu faço com isso? Sento para ajudar o meu filho na atividade, ou deixo que o meu filho faça a atividade sozinho, né? E acompanho, caso ele tenha dúvida, entrar em contato com a escola e ver como a professora pode resolver isso. Então, é uma coisa muito... Porque quando as crianças vão chegando ali no terceiro, quarto ano, a escola, os professores já começam a fazer esse distanciamento dos pais na ajuda dessas tarefas escolares, para que as crianças comecem a ter essa autonomia, para fazer a tarefa sozinho e, diante das dificuldades, perguntar para a professora e explicar para a professora que não fez tal questão, porque teve dificuldade, e a professora, então, vai retomar esse conteúdo. Só que agora nós estamos numa situação bastante atípica, né? E os pais têm que tentar manter, né, esse distanciamento da criança, né? Como manter esse distanciamento da criança se a criança precisa? É bom explicar bem isso, né? Exatamente. Vou mandar para casa da avó de novo. O pior é que não tem nem para onde mandar. Agora está todo mundo junto. Essa é uma situação que, às vezes, quando não se consegue desenvolver o papel, né, busca-se um outro responsável. Isso. Mas a gente precisa entender, enquanto pai e mãe, porque a gente se culpa muito, principalmente nós mães, tá, Pira? A gente se culpa muito.
tudo que acontece que não sai certinho em casa, ou seja, tudo, né? A gente se sente culpado por isso, né? Nós, mães, somos perfeitas para esse tipo de coisa. Então, nós também estamos nesse barco, né? Nós também estamos emocionalmente fragilizadas, né? Então, pai, mãe, nós estamos em construção. Tá? Assim como a criança ela está em construção, esse papel de pai e mãe também, ele é uma construção, porque quando a gente tem filho, não vem com a receita. Então, cada coisa nova que vem, a gente vai aprendendo a ver, aprendendo Oi, Rose, tudo bem, querida? Saudades. Né? A gente vai aprendendo a ver, a gente vai aprendendo a aprender, a gente vai desaprendendo coisas e aprendendo outras com os filhos. Então, mas a gente não pode esquecer que nós somos os adultos e o adulto é a referência. É isso que a gente não pode esquecer. Em qualquer situação, o adulto é a referência para a criança. E agora que nós estamos em casa, tem uma lente de aumento desse tamanho que mãe enxerga tudo. Pai enxerga tudo, tudo fica maior do que já é, e daí vem a questão dos conflitos, e daí vem a questão do... Então, isso precisa, nesse momento, que haja uma tranquilidade e a gente entender que não é só na casa da gente, que na casa do outro também pode estar acontecendo isso, né? E sentar e conversar, né? Ainda é a melhor solução para essas coisas, né? Pensar na criança, porque nós, quando somos mães, eu vou falar de mãe agora, né? Quando a gente está pensando em muita coisa e muito atarefado, e o filho está ali, né, enchendo o saco, que a gente diz, para de encher o saco, com aquela tarefa, né? E você não tem como ajudá-lo naquele momento, e você vai, e ele insiste, você vai, e ele insiste, e já está tudo no limite, porque ele já extrapolou os limites todos da bagunça, né? Já está jurado de apanhar, já está jurado de ficar de castigo, de ser tirado do celular, de ser tirado... E aí, o que acontece? Chega na hora da atividade, você já está no limite do limite, e vem o quê? A bronca. Daí vem o castigo. Daí vem as palavras indesejadas que muitas vezes a gente fala e não, né? Depois sofre, chora, né? E pede desculpa, mas aquela marca já ficou de uma certa forma. Então, pensar no outro lado, pensar que a criança também ela está tendo dificuldade, ela perdeu a referência, né, de escola. Ela perdeu a referência de escola. Eu acho interessante, tem escolas que já se organizaram assim, né? Se a criança estuda de manhã, as aulas ali não presenciais estão acontecendo no horário das aulas que a criança tinha, das 7h30 às 11h30. Então, a criança, naquele momento, ela fica fazendo atividade. E a escola tem marcado essa presença, né, enquanto professores, mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todas as escolas, porque isso exige uma tecnologia que a gente sabe que não é uma realidade na rede pública, né? Nós, inclusive, fizemos o levantamento, cerca de 30% tem, inclusive, dificuldade de internet, essas coisas todas, e aí fica tendo que buscar esse conteúdo nas escolas, enfim. Isso. Mas eu quero mandar um abraço, então, para a Deise, para a Rosemary, para a Simone, né, todo esse pessoal aí que está participando, e dizer que o tema aqui também, né, as mães que se sentirem aí também com vontade, né, de fazer algum questionamento para a Prof. Letícia, e, por favor, mandem aí as perguntas para a Letícia, que a gente vai passar, então, aqui para a Letícia. Mas, Letícia, então, sobre essa questão do acesso a esse conteúdo, né, realmente é uma grande preocupação, né, e também de como esse conteúdo vai ser avaliado, né? Eu acho que eu sinto em alguns pais, eu estou falando aqui de alguns amigos, de alguns familiares,
né, a preocupação com esse conteúdo que está sendo repassado. Mas, por outro lado, nos contatos que eu faço com professores, já fiz com o gerente regional, falei com diretores, é um conteúdo que estava, digamos, planejado e que os professores tinham já trabalhado isso e continuam trabalhando nisso. Então, esse conteúdo precisa ser, de certa forma, respeitado, né? Porque exige todo um esforço de parte do professor, exige todo um esforço das escolas para que esse conteúdo chegue, né? E, é claro, o aluno precisa se ater a esse conteúdo e aí precisa do apoio de quem vai tomar as tarefas dele, né? As tarefas dele. Porque existe toda uma preocupação, né? Se antes a tarefa escolar comum, né, que o professor na escola explicava o conteúdo, em casa o aluno executava a tarefa como reforço daquele conteúdo. Então, aquela criança ela já tinha tido contato com aquele conteúdo, já tinha discutido, já havia feito atividades na escola e tal. Agora, não. Né? Então, a explicação ela está sendo não como era na sala de aula. E os pais não... Eu acredito, e aí até digo para os pais, que eles não precisam sofrer por isso, tá? E ficarem tão preocupados com isso, porque a escola também, ela sabe das dificuldades da casa, né? Os pais, eles são educadores, mas eles não são professores, né? Então, os pais fiquem tranquilos, tentem acompanhar os seus filhos, não deixem que eles não façam as atividades, né, que depois eu vou estar falando ali um pouquinho no final, né, de como organizar o espaço de casa para isso, mas não deixe que ele se distancie dessa responsabilidade de aluno, né, e que as atividades da escola é responsabilidade dele, né, e não dos pais, não do pai, não da mãe, né? Eu sei que nós mães ficamos preocupadas, mas a escola ela está disposta a retomar esses conteúdos, seja este ano, seja no próximo ano, né? Retomar, reforçando esses conteúdos para que não haja aí uma dificuldade maior. A gente precisa entender que isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? Então, não é só aqui na nossa região, né? Então, está acontecendo em todos os espaços, em todos os estados. Tem estado no Brasil que não teve aula, né? Não teve aula não presencial, as crianças estão em casa, justamente por conta do acesso à internet, né? Que não tem. Então, a pandemia veio para mostrar aí escancarar, não mostrar não, porque a gente já sabia, mas veio para escancarar uma realidade aí de acessibilidade que as pessoas têm, né? Que, assim, eu tenho um aluno que ele até tem o celular em casa, mas para fazer ligação, para um WhatsApp, a internet, ela não suporta um aplicativo, né? Então, isso tudo a escola, ela está atenta, ela está preocupada. E é hora de parceria, sabe, Piran? Dos pais conversar com a escola dos seus filhos, né? Converse com a escola, converse com o professor, fale das suas dificuldades, da dificuldade de se organizar com o filho, da dificuldade de se organizar com a questão das tarefas, a questão como é que essas atividades estão chegando em casa e estão sendo retornadas para o professor, porque o professor também, ele precisa fazer esse acompanhamento e ver se a criança está acompanhando. Então, como é que essas atividades estão sendo levadas de volta para que o professor veja se o aluno está fazendo, se está acompanhando? Então, os pais, eles podem fazer esse papel, eles não precisam ficar preocupados em dar a aula para o filho, mas proporcionar, né, que o filho, que a escola se mantenha presente na vida do filho e ela não se faça, entre aspas, desnecessária, porque senão nós pais, preocupados com uma série de coisas, né? Oi, Simone, lá de Belo Campo, da Bahia. Olha o que ela nos diz aí, Letícia.
Tudo isso nos deixa angustiada. Existe uma sensação de medo e insegurança, mas precisamos manter o controle da situação e passar a tranquilidade aos nossos filhos. É um compromisso, né? É um compromisso, então é bem isso, Simone, assim, essa sensação de medo e insegurança que a gente sente, você que é professora também, você é mãe e professora, então a gente sente enquanto professora, porque nós temos uma responsabilidade aí com essa aprendizagem, mas enquanto mãe também a gente, né, a gente tem esse medo, mas nada melhor nesse momento, sabe, Pira, fazer essa parceria com a escola, né, e discutir, porque, assim, a escola, né, precisa dos pais, e os pais precisam da escola para que haja uma construção, né, de um novo, né, porque isso tá novo, então a gente precisa construir novamente essa escola, né, ou reconstruir essa escola, ou essa concepção de escola que está aí para nós hoje, que a gente não imaginava que fosse acontecer. Você sabe, e nós já conversamos sobre isso, a Maricelma também, enfim, alguns educadores daqui, da importância de que realmente a comunidade escolar, ela se una em todos os sentidos, né? Pais, professores, alunos, enfim, poder público, todos envolvidos, para que essas situações não nos peguem de surpresa. Eu acho que nós poderíamos ter alguma coisa já devidamente preparada, né? Claro que foi assim de repente, mas como está a nossa escola, digamos, a respeito de acessibilidade? Como está, enfim, a estrutura, várias coisas, e isso não é só uma preocupação dos professores, isso não pode ser só uma preocupação da direção, do Estado, enfim. Se eu levo o meu filho para um ambiente, eu quero que esse ambiente seja o melhor possível. E isso, quem tem que pensar é essa comunidade escolar, no seu todo. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente vê que o momento exige de nós, pais, junto com vocês, professores, levar aonde nós tivermos dificuldades e proporcionar à nossa escola, a escola dos nossos filhos, a melhor qualidade de ensino. Eu posso participar disso como pai. E você pode participar nisso como professor. Mas não é só vocês, só nós dois, tem mais gente que precisa desenvolver. Mas, mais assim, gente. Só para adentrarmos aí a sala de aula em casa. Sim. Muito bem. Temos uma sala de aula em casa agora. Vamos para a sala de aula em casa. Está chegando o material, está chegando as tarefas. E daí, professora? E daí, professora? Então, assim, o que eu sugiro? Né? Como eu comentei no início, não tem receita, e cada família ela vai se organizar de forma diferente, mas tem algumas questões que são básicas que pode ser para todo mundo, né? Eu não posso comparar a minha casa com a casa da minha amiga, que é tão bonitinho, as tarefas chegam, todas as crianças sentam, se concentram, fazem a tarefa, mas eles já faziam assim antes, né? Não foi uma coisa que caiu do céu, e na minha não. Né? Então, como é que eu vou me organizar para isso? Então, ter um espaço para que a criança possa fazer a atividade. É claro que quando a gente fala em ter um espaço, ele não precisa ter um escritório em casa, ele não precisa ter. Isso pode ser na mesa da cozinha, pode ser na mesa da sala, pode ser desde que ele tenha aquele espaço e determinar, até mesmo com o filho, se a escola não marcou isso, porque tem escola que já marcou. Né, assim, o horário de aula é das 7h30 às 11h30, então, nesse horário, a criança está ali e a escola, a professora com a criança ou com atividades, a criança envolvida nesse mundo, né? Tem escola que ela deixou livre para os pais se organizarem, até por conta do tempo, né? E que os pais têm em casa para acompanhar. Então, o que tem acontecido? O que pode, os pais podem fazer? Organiza esse espaço em casa e organiza um horário de estudo da criança,
né? A criança vai estudar das 8 às 10h30 da manhã, e o horário ele não precisa ser a manhã toda, porque é muito difícil para a criança, e dependendo da idade da criança, ela se manter concentrada esse tempo todo sozinho, sem interação com o outro. Ela não tem ainda maturidade para isso, né? Porque ela ainda não foi constituída para isso. Então, é um aluno de ensino médio, tudo bem, né? Porque ele já tem que ser autodidata, ou pelo menos deveria, né? Para sentar, fazer suas atividades, pesquisar sozinho na internet, tirar dúvidas. As crianças do Fundamental 2, também ali, 8º, 9º ano, né? Mas a gente vai diminuindo aí a idade escolar, 5º ano, 6º ano, precisa muito ainda, 7º, desse olhar do pai para saber se a criança está ou não fazendo as atividades, né? Então, vamos organize o espaço, né? E converse com a criança e veja em casa o melhor horário para que ele possa sentar e fazer essas atividades, né? Está muito difícil essa criança ficar o tempo todo, porque ela é muito ativa, ficar mais de 1 hora ali fazendo atividade. Combine com ela, você vai fazer 1 hora, né? Vai parar 15 minutinhos, vai brincar, vai dar uma olhadinha na televisão, depois você retoma. Isso, vai para o recreio, depois você retoma. Então, faz esse combinado, mas registrar isso, né? Letícia, isso com a criança. Letícia, olha aqui que a Deise escreveu aqui para nós. Sempre antes das atividades, costumamos conversar com o nosso filho sobre a atividade a ser feita. Percebemos que ele fica mais calmo, e isso o tranquiliza. Ó, que bom. No momento em que começamos a realizar, mas fazemos no momento dele. Isso. É importante entendermos, é importante entendermos esse momento da criança, é o que ela pede. Não, é muito importante, até porque o Nicolas, ele está com 5 anos, né? Então, uma coisa é ele estar na escola onde todo mundo está fazendo junto. Outra coisa é ele fazer em casa. Ele ainda não entende isso de agora casa é escola, tá? A casa é para brincar, para estar com os pais, para fazer a tarefinha da escola e pronto, acabou. Agora não, agora é inglês, é ciências, é geografia, é isso, tudo em casa. Isso chega uma hora que fica muito chato, sabe? Outra sugestão, quando as tarefas forem vindo para casa, o que os pais precisam fazer? Um quadro, Piran, faça um quadro num papel sulfite, no próprio caderno da criança, como uma agenda, né? E nessa agenda, o que ele vai colocar? Ele vai colocar ali, ó, a data que chegou a atividade, né? Isso é importante. Qual é a disciplina que está enviando a atividade? A atividade qual é? Faça a descrição da atividade. É estudar no livro, página tal, é ler, é fazer. Faça a descrição da atividade. Coloque a data de entrega dessa atividade, né? Quando é que ela precisa ser devolvida para a escola, ou quando é que ela precisa ser pelo menos executada. Caso isso não venha da escola, isso significa que isso é para ser executado naquele dia de aula, porque amanhã vai vir mais, né? Dependendo da escola, está postando isso diariamente, tem escola que está postando 1 vez por semana, tem escola... Então, e o registro ali, é importante essa observação, colocar naquele conteúdo, se a criança teve ou não dificuldade, para quando retornar para a escola, os pais poderem entregar isso para os professores e dizer, olha, enquanto estava em casa na atividade, meu filho sentiu dificuldade nisso, não pude ajudar nisso, mas deixar que a criança, ela faça, né, e ela seja o mais autônoma possível. É muito fácil a gente falar em autonomia, porque falar em autonomia exige que a gente deixe o outro ir, tá? Olha o que a Simone diz para a gente aqui. Acredito que é preciso manter a rotina para que eles tenham compromisso com as atividades, para que entenda que não estão de férias. Isso. E os compromissos escolares
para que precisam ser cumpridos. Precisam ser cumpridos, é isso? Isso. Então, assim, entender isso. Por isso, a importância da escola marcar essa presença e dos pais também marcarem essa presença para a criança. Então, os pais não podem relaxar, né? Ou os pais acharem assim, está muito difícil. Eu conversei com uma mãe a semana passada, ela disse, eu estou querendo tirar o meu filho da escola e deixar ele o resto do ano em casa. E eu disse para ela, o conselho tutelar vai bater na sua porta. Por quê? A partir do momento que você tira a criança de uma escola, ela tem um registro, né? E ela precisa estar matriculada em outra escola. Você pode até tirar dessa, mas você trate de matricular essa criança em outra escola, porque ela não pode ficar, ela está em idade escolar. Uma coisa é a criança estar com 2, 3 anos, né? Mas se ela está em idade escolar, ela está em idade escolar. Né? Mas Letícia, ele vai perder o ano, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu disse, peça ajuda. Se emocionalmente você não está conseguindo acompanhar o seu filho, não insista, porque você vai sofrer e ele também vai sofrer, né, com isso. Então, peça ajuda. Converse com outras mães para saber como estão se organizando. Converse com a escola para saber que sugestão a escola pode dar, porque na escola tem pessoas capacitadas para essa orientação, né? Tem os coordenadores, tem os orientadores, tem todo um corpo, né, docente que pode dar sugestões para aquela criança, uma vez que a escola já conhece como é o ritmo de aprendizagem daquela criança. Então, a professora vai dizer, olha, mãe, para fulaninho e tal, tem que ser assim, assim, assado. Faça desse jeito, faça daquele jeito. Porque na sala de aula, a escola já conhece essa criança e ela já sabe qual é o ritmo dessa criança, né? Coisa que a gente em casa não faz ideia do que acontece, porque eles passam 4 horas em casa, na escola. Então, quem conhece isso são os professores. Então, esse contato hoje dos pais com a escola é muito importante, né? Para falar dos seus medos, dos seus, né? Não achar que está em casa e os pais têm que resolver tudo. Nós todos estamos muito inseguros. Então, por isso, essa parceria, né? Agora, pais e escola, a gente brinca, né? Eu participo de um grupo aqui, a gente brinca que agora virou um grupamento escolar. Né? Não é direção, é coordenação, são pais, são crianças, são todos pensando na melhor solução e no melhor jeito de a gente passar por isso com menos danos possíveis. Olha o que o Lula está nos dizendo aqui, o nosso amigo Lula. Luiz Fernando. Grande abraço, querido. Tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele também. Ele diz assim, é fato que por melhor que seja a aula online, os alunos não vão cumprir toda a grade curricular. O que, como pais, devemos dar uma atenção maior. Ele questiona também, tem que se dar uma atenção maior, Letícia? Tem. Eu acredito que tem se a criança está fazendo. Agora, a questão é lá na matemática, vamos dizer, uma coisa que já faz tanto tempo que eu estudei, eu não sei como ensinar, eu não sei como... Então, como eu posso orientar meu filho quanto a isso? No ensino fundamental 2, principalmente, né? Que é uma base aí para o ensino médio, e a gente sabe que a vida continua depois, com vestibular, com isso e com aquilo. Então, com certeza, a escola ela está mandando o que é essencial. Tá? A escola já fez um apanhado dos principais conteúdos que são pré-requisitos, né? A escola já está trabalhando com isso, não está deixando assim ao léu. Então, o que os pais podem fazer? Hoje a internet tem muitos professores bons, com aulas online, com esses conteúdos. Então, para esse reforço, né, o pai não queira ensinar o seu filho, porque nós já estamos numa situação emocional que pode entrar no extremismo e ao invés de a gente estar ajudando, a gente pode estar atrapalhando, sabe? Então, ao invés de querer ensinar o seu filho, vamos junto com o filho encontrar uma solução para aquele problema. Pai, eu não estou conseguindo resolver, não estou entendendo aí a questão da fração.
Ai, filho, então vamos dar uma pesquisada juntos na internet, aqui rapidinho, ver um site que seja seguro, né? Porque a internet, ela tá aí, ela traz muita coisa, então por isso a orientação junto com o adulto. Quem já está no ensino médio, não, ensino fundamental 2, lá no finalzinho, já consegue segurar, pesquisar com mais autonomia e fazer essa seleção, mas os pequenos não, até para que seja uma linguagem que seja para a idade deles, né, a compreensão. Então, se você coloca lá fração para o 6º ano, aula de fração para o 6º ano, vai aparecer. E o pai pode buscar e deixar que o filho assista. O pai não precisa estar sentado do lado, explicando, né, interferindo. Deixa que o filho assista e veja o que ele pode tirar daquilo, né, para ir fazendo esse reforço. Porque a escola já está mandando esses conteúdos, então, se em casa você acha que o filho não está conseguindo assimilar ou entender por completo, ou busca essa ajuda, né? Porque nós temos em casa a internet que tem de tudo, né? O Rubem Alves já dizia, né? A internet tudo que a gente precisa, a gente encontra na internet. Agora, é saber como ensinar. Como é que a gente ensina isso para o filho? Né? Como é que o professor ensinar que tem conteúdos muito bons também na internet. Isso, a Mariselma lembra aqui, eu acho que é bom, né? Que ela disse que acho que é bom, seria pertinente refletirmos sobre a ausência da interação que as crianças estão sentindo falta. Como resolver isso? Eu até acho, Mariselma, que para interagir, eles interagem. Até quem tem acesso à internet estão interagindo. Mas, realmente, a falta do ambiente escolar é demais. Então, assim, teve uma coisa, porque, assim, menina, às vezes, é mais fácil. É como eu disse antes, né? No começo era oba, vou ficar em casa. Mas agora já está ficando muito chato. Tem criança que não quer mais estudar. Tá? Tem criança que está chorando, que não quer fazer aquilo, porque não o espaço de casa não é para aquilo. Então, para ela, está difícil essa compreensão. Então, outra coisa que eu sugiro também, se o pai tem algum colega, alguma família, que o colega estuda, que o filho estuda na mesma turma, marque um horário para que eles possam fazer as atividades juntos, cada um na sua casa, né? O que eu fiz com o meu, né, para motivá-lo, né, com o Arthur, de 10 anos. Então, ele tem uma coleguinha, né, vai da mesma turma. O que eles fazem? Entra no Whats, olha as atividades que a professora mandou, e ali eles vão fazendo atividades junto. Então, um lê é até bonito de ver, sabe? Porque isso estimula. Um lê de cá, outro lê de lá, daí procura, daí um dá a resposta, daí o outro complementa, daí a pouco o Arthur pergunta: mãe, eu não estou entendendo isso, como é que faz mais ou menos? Daí eu vou lá, dou um pitequinho, assim, e deixo que eles, né? Porque aí para diminuir um pouco esse distanciamento da criança, né, desse espaço social, porque a escola é uma microsociedade e as crianças, elas precisam disso, porque na escola ela se relaciona com o diferente. Né? Estou vendo a Ana aqui dizendo assim: Letícia, é mais difícil acompanhar nossos adolescentes? Ai, Adriana de Goiás. Oi, Adriana, lá de Catalão. Um abraço. Tudo bem, minha linda? Então, às vezes é mais difícil, você não precisa acompanhar o adolescente na atividade para ver se ele está sentado do lado dele para ajudar a fazer, isso jamais, né? Mas você precisa ter certeza de que ele está fazendo. Porque, como a questão, às vezes, vem da escola para casa, direto para o celular dele, ou direto para um programa que a escola tenha para transmissão dessa atividade, então, o que os pais precisam fazer? Garantir que eles estão fazendo. Então, vigiar, né? Olhar, verificar,
né? E se ele não está fazendo, sentindo dificuldade, não está fazendo porque está sentindo dificuldade, não tá, busque ajuda, busque orientação da escola, né? Busque orientação de colegas, veja uma solução. O que não dá para a gente deixar, né, é que fique tudo muito fácil, porque com adolescente, às vezes, é mais difícil que com a criança, sabe, Pirão? Porque o adolescente já tem todos os seus conflitos de adolescência. Então, ele acha que ele pode deixar para depois e que vai resolver e que vai ficar tudo bem. Né? Enquanto tem a criança ali, a mãe diz, senta aqui, faça, determine, e ele vai fazer. Com o adolescente já não é mais isso, a linguagem é outra. Né? Então, a conversa tem que ser outra. Então, você precisa garantir que ele esteja realmente fazendo essas atividades. Né? Hoje tem escola que está numa comunicação muito legal com a família, que se a criança, claro, ela tem toda uma tecnologia que daí ela vai verificando se a criança está fazendo ou não. Né? Caso ela não faça a atividade do dia, não entrega os pais, a escola está entrando em contato com os pais. Mas essa não é uma realidade, né, de todas as crianças. Não precisa o quê? Do olho dos pais. Né? Saber se a criança, se o adolescente está lá no quarto, se ele está fazendo a atividade da escola realmente, ou se ele está assistindo uma série, se ele está dormindo, porque nessa idade a gente tem muita vontade de dormir, vamos combinar, né? Então, se ele está dormindo, se ele precisa, os pais precisam jogar para os filhos essa responsabilidade. O fato de ele estar em casa... A amiga Adriana, então, está certa, né? É mais difícil o adolescente. O fato de ele estar em casa não tira dele a responsabilidade dos estudos. É como eu disse, a escola agora não tem o espaço da escola físico lá na escola, mas ela está presente de alguma forma. Né? Mudou o espaço físico, então, desculpa, então em casa ela precisa estar atento a essas coisas, ela precisa estar, e os pais precisam o quê? Botar o olho, né? Vigiar, ficar ali, atento, para saber se ele está fazendo. Ou, quando chega no final do ano que retornar às aulas, daí vem a reclamação da escola, daí vem a reclamação, e aí é um calhamaço de coisas. Então, se a gente faz todo dia um pouquinho, todo dia dá uma olhadinha, todo dia, isso vai, né, ajudando, não vai acumular. Né? Os problemas a gente não vai deixar que eles explodam tudo mais tarde. Tá? Letícia, há uma preocupação, eu entendo ser uma preocupação muito grande, né, porque tem pais que realmente não querem compreender essa situação. E, de certa forma, e eu fico muito triste com isso, acabam ofendendo toda a comunidade escolar, principalmente ofendem professores, que eu acho um absurdo. Isso realmente parece-me até inacreditável que tenhamos pais que pensem dessa forma. Mas eu gostaria que você desse um conselho, como educadora, enfim, para que eles entendam. A gente precisa mostrar ainda mais essa realidade, para que eles compreendam que o momento exige, ninguém está a fim de colocar a vida em risco de nenhuma criança. As decisões que estão sendo tomadas, pode até ter algumas críticas, mas são as mais corretas possíveis. Então, nesse momento, é de assimilar e procurar se doar um pouco mais, porque vocês também, professores, eu sei, e a comunidade escolar, os profissionais da educação estão se dedicando a isso também. Então, para fecharmos isso, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessas pessoas também que ainda não aceitaram essa situação, né, Letícia? Então, e eu vou falar agora como mãe, né? Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil, né? Todo mundo foi pego de surpresa, então todo mundo tem que fazer um pouquinho, né? Entender que no meio disso tem um ser em construção, que é uma criança, que é um adolescente, e ele precisa dessa estrutura do adulto. E eu sempre pensar assim, enquanto mãe, quem é o adulto da situação? Eu não posso emocionalmente agir da mesma forma que o meu filho,
e querer jogar tudo para o alto e sumir, né? Ou querer abandonar tudo, deixar que o filho faça, se quiser fazer, faça, se não quiser, não faça. Não pode ser assim. Nós não podemos abandonar os filhos, é um momento muito difícil e todo mundo está tentando ver a melhor forma, tá? Para se organizar. Então, os pais tenham calma, né? Procurar manter essa serenidade, jogar para o filho a responsabilidade do filho, né? E para isso, sentar com ele e organizar esse tempo. Não é dizer, faça, o papel é seu, se vire. Não, sente com o filho, veja o que está vindo da escola, tenta organizar o espaço do filho e essa organização mental para essa criança também, porque ela precisa disso, porque ela também não sabe se organizar sozinha. Veja, Piran, que as crianças até o 6º ano, até o 5º ano, eles têm um professor de referência. Então, tudo vai com esse professor. Agora, essas crianças estão sem essa referência desse professor, né? Então, os pais precisam que a referência do adulto, né? De orientar. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Porque a escola faz esse papel. Agora, alguém em casa tem que colocar esse olhar, né? E a gente precisa tirar um tempinho para isso. Hoje está muito difícil para mim, enquanto mãe, porque eu estou uma pilha, né? Porque eu estou trabalhando em casa, tem um monte de coisa para fazer, e tem a casa para dar conta, e tem as aulas que eu preciso organizar, e tem as aulas online que eu preciso mandar, e tem as coisas que eu preciso corrigir. Vou transferir essa tarefa para quem estiver mais tranquilo em casa, tá? Seja para o meu filho mais velho, né? Ainda que o mais velho seja 3 anos de diferença, mas sentar ali junto para poder ajudar a organizar, o pai que esteja mais calmo. Só se os pais, hoje, ajudarem a criança a organizar essas atividades que estão vindo para casa, já é muita coisa. Porque isso vai manter o quê? Uma autonomia da criança, né? Quanto ao seu papel de estudante. Então, se a gente, enquanto professor, se os pais, agora falando como professora, se os pais conseguirem fazer isso em casa, fazer com que a criança sente esse tempo, marque, estude, seja lá o que for que estiver vindo da escola, isso já é muita coisa, porque quando a gente retornar às aulas, vai ser muito difícil para a gente começar tudo de novo, porque o período de dito férias, que não são férias, está ficando muito longo, né? Então, nós, enquanto escolas, vamos ter que reinventar aí um retorno para a gente, né, dar conta disso. Então, o que eu sugiro para os pais é isso. Vai vendo em casa quem está mais tranquilo. Hoje a responsabilidade de olhar é sua, hoje a responsabilidade de olhar é minha. Vai ter dia que não vai ter ninguém para fazer, conversa com o filho. Filho, olha, hoje não dá, você vai fazer, amanhã eu dou uma olhada, mas executa, porque amanhã eu vou olhar. Né? Vou olhar. E não deixar de olhar, porque a criança ela é muito esperta, né? O pai precisa acompanhar. Veio a tarefa, fez, marca um xizinho lá no que foi feito. Essa foi executada? Foi. O que precisa sentar para corrigir? Não, gente. Né? Claro que se o pai, ele quiser, ele tiver tempo, ele tiver, ótimo. Mas essa obrigatoriedade do pai sentar para fazer a correção de todas as atividades, não. Isso é o papel da escola, né? Então, o pai precisa garantir que a criança faça, e a escola precisa garantir que a criança, que isso chegue até a criança e que a criança tenha contato com esse conteúdo, com esse aprendizado de alguma forma. Olha, Rosemary colocando, Letícia, ótimas colocações, pois todos na família estão passando por um momento de adaptação. Cada momento da família precisa estar atento aos seus limites. É isso, Rosemary, assim, ó. Um beijo, Mary. Muitas vezes a gente gostaria de dizer assim, poxa, eu preciso de mais tempo com o meu filho, com a minha filha. Eu preciso saber o que está se passando com ele, preciso saber como é que ele está na sala de aula, eu preciso saber se ele realmente está gostando do que ele está aprendendo, enfim. Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo. Agora você tem tempo. Dá para aproveitar. Agora você tem o tempo. Eu acho não que é um tempo que a gente... dá para aproveitar bem esse tempo.
Não, não é num contexto que a gente gostaria, porque antes, quando a gente queria dizer eu quero ter mais tempo, não era o tempo para acompanhar as atividades escolares, assim, tão diretamente, mas era o tempo para estar, para olhar, para ver o crescimento desse filho, para conversar com ele. Né? Eu não consigo entender um pai ou uma mãe que não esteja preocupado com a situação do seu filho com relação à escola, o que ele está aprendendo. Eu não consigo ver o pai fazendo o seu papel, ou a mãe fazendo o seu papel, sem essa preocupação. Eu não consigo entender isso aí. Porque eu entendo, eu vejo que tem que ter uma preocupação muito grande com o seu ensinamento, né? Com o que está sendo passado de ensinamentos para o meu filho, para a minha filha. E esse momento é que você pode ver mais de perto com as tarefas que estão chegando da escola. Acho que é muito importante. A Simone disse que foi muito boa a sua reflexão. Então é isso, eu acho, Letícia. O que você gostaria? Você queria complementar alguma coisa que faltou aí? Então, assim, olha, o que eu aconselho, né, e eu sempre me preocupo com isso, com essa autonomia da criança, né, para que ela tenha essa responsabilidade, esse momento que é dela, esse acompanhamento dos pais, os pais se organizarem para colocar o olho, para se fazer presente também na vida da criança, que é um momento difícil para ela. Ela não pode se sentir abandonada, né? Porque, de uma certa forma, ela já está distante da escola, já está distante dos colegas, já está distante das coisas que ela gostava de fazer, ou que ela achava que não gostava, e agora, como está longe, descobriu que gostava, né? Como os alunos de ensino médio têm dito para mim. Eu não sabia que dar um abraço, conversar com meu colega fosse tão bom, né? É verdade. E agora a gente até se fala, mas não. Então, os pais entenderem isso, que se para os pais está difícil, para a criança também está. Então, ter essa paciência, exercer essa paciência, né? Por mais que seja difícil, mas exercer essa paciência para poder ajudar e todo mundo se ajudar em casa e a gente tentar passar por esse momento sem mais conflitos, que a gente já está vendo aí que as agressões de criança com crianças em casa têm aumentado muito, né? Agressão física e outras agressões psicológicas aumentou demais nesse tempo aí de quarentena. Por quê? Porque está todo mundo à flor da pele, então a gente procurar não piorar mais a situação já está bom. Letícia, olha, eu sei que você está preparando palestras muito boas, né? Para serem, você está disponibilizando essas palestras para os interessados. Tem uma palestra sobre desenvolvimento social e corporal do adolescente, temos palestras sobre educar para a autonomia, as 24 horas de caráter. Enfim, quem quiser contratar a nossa amiga Letícia, que é coaching educacional, por favor, entre em contato com ela, né? Vou passar aqui o telefone dela para contato, é o 99757-0982. 99757-0982. Letícia, muito obrigado pela tua participação. O Lula está agradecendo aqui, inclusive, dizendo que foi muito bem, ela sempre muito lúcida e com muita sabedoria na reflexão, parabéns. A Dani Fernandes também participa aqui, ela está angustiada ali, diz que está meio que angustiada com a situação, ela disse que na minha casa tem sido muito difícil o ensino. Acredita, Dani, vai dar certo. Leti, muito obrigado, querida, tá, professora? A gente pode marcar um outro encontro para a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho que tu estás participando, e a gente vai deixar essa nossa entrevista aqui na nossa página para as pessoas compartilharem, enfim, e aí curtirem com a gente também esse momento muito especial que tivemos contigo, tá bom, Letícia? Isso, obrigada, Pilar, agradeço demais por esse espaço. Eu acho que é tempo da gente se ajudar, né? Esse é o tempo da gente se ajudar,
todo mundo, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então a gente precisa buscar ajuda para a gente poder dar, né? E eu acho que quem tem qualquer coisa hoje que possa contribuir para que o outro consiga ficar melhor nesse momento, né? É um papel nosso enquanto ser humano. A gente precisa se unir em favor da vida, né? Em todos os sentidos, né? Em favor da vida. Então, eu estou à disposição, dizer para os pais aí, é um momento muito difícil, mas se está sentindo essa dificuldade em casa, o meu celular também tem o WhatsApp, pode pegar sem problema nenhum, pode colocar lá, Letícia, estou com essa dificuldade, como você orienta, ou como a gente pode conversar, porque às vezes uma simples conversa já dá uma aliviada, né? Então, isso é muito bom. E para as pessoas aí que estão, não fiquem com receio disso, né? Não fiquem com receio, né? Pode dar um toque, dar uma, né? Que a gente vai conversando. Dani faz isso, a Dani Fernandes, que está sentindo aí, faz isso, entra em contato com Obrigado, Letícia, a gente se encontra num outro momento. E eu quero... obrigada, Piran. Ainda vamos criar um espaço aqui para que você possa nos trazer todas essas informações. Legal. E olha, é um trabalho que a gente faz pensando única e exclusivamente trazer realmente orientações para a população, e você entendeu esse propósito e se colocou à disposição para estar conosco mais de 1 hora aqui, extremamente gratificante. Muito obrigado, tá bom, minha amiga? Eu que agradeço. Abraço. Um beijo. Gente, muito obrigado, hein? Amanhã à noite temos o professor Francisco Schork aqui com mais um pouco de informações, orientações com o trabalho mental. Ele é muito bom nesse sentido, a gente vai estar batendo um papo com ele. Grande abraço, uma boa noite a todos. Beijos, boa noite.